Boa noite. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Hoje tem que usar isso aqui para disfarçar, para ser mais bonita? Ou não? Pode usar para lá brincar, né? A oportunidade é minha de estar com vocês de novo. E eu escolhi hoje um tema que muitas vezes foge do nosso círculo, né, religioso, porque fala sobre filosofia. Estoicismo é uma sabedoria que traz paz. Não, por que eu escolhi esse tema? Porque a filosofia está dentro daquilo que a gente conhece como o tripé do espiritismo: religião, ciência e filosofia. A maioria das vezes que eu faço algum estudo, eu tento envolver religião e ciência, para quem já assistiu algumas palestras que eu faço. Então, dessa vez, eu tentei associar religião, ciência e filosofia, mas principalmente a filosofia. Então, assim, tem todos os apetrechos, né? Microfone, só falta o choquezinho. Quem dormir, eu vou dar. O estoicismo, ele é uma escola filosófica fundada por Zenão de Cítio, em Atenas. E olha só desde quando isso acontece. Do século 3 a.C. a 2 a.C., que surgiu a primeira escola filosófica do estoicismo. E por que estoicismo? Vem da palavra estoa. Estoa é como se fosse um parque, um prédio, uma praça pública, onde esses filósofos podiam levar a informação que eles queriam colocar à população, porque eles não eram bem vistos na época. Por que isso? Porque todos os estoicos, vamos colocar aqui, os filósofos que iam falar nessa praça pública, nesse local aberto, apareciam, ou eles surgiam, ou traziam as ideias, principalmente em períodos de crise, como aconteceu nesse período, que foi uma transição do Império Romano, mais marcado no Império Romano de Marco Aurélio, que eu também não sabia, mas foi um dos imperadores mais humanos que a história já teve. Então eu achei bastante interessante. E por que agora falar sobre o estoicismo? Você vai trazer um tema lá da época do Império Romano? Porque se cada um de vocês abrirem hoje o YouTube e procurarem sobre relacionamento, autoconhecimento, vai chegar até o nosso celular ou até o nosso notebook palestras sobre estoicismo. Porque é um tema que vem em todos os períodos de crise política, econômica, moral, principalmente. Então, aconteceu isso no período do Império Romano de Marco Aurélio e agora, neste período onde nós estamos em transição moral da Terra, onde todo mundo está preocupado com o quê? O que mais a gente se preocupa atualmente? Que a gente fala, nós temos que melhorar com a reforma íntima, autoconhecimento. E o estoicismo, ele vem auxiliar isso dentro da filosofia moral atual também. Atualmente, todo mundo está vivendo o tempo sem tempo, né? É uma crise moral, uma busca interior com autoconhecimento. Então, onde é que nós vamos buscar isso? A maioria das vezes a gente busca isso numa religião ou dentro da filosofia. Mas muitas vezes a gente não acha que isso seja de filosofia. Muitos livros que estão hoje sendo trazidos, como eu vou citar nos próximos slides, são de autoconhecimento e ninguém imagina que seja escrito por filósofos. Tá? Então eles estão trazendo de novo, né, esse tema, o estoicismo, atualmente, porque nós estamos vivendo realmente um período de transição moral na Terra. E nós sabemos que isso é para que a gente possa entrar nesse mundo de regeneração. O estoicismo
Qual é a definição da filosofia estoica? É a aceitação com resignação e não com formação, com aprendizado. Então, dentro dessa filosofia, nós temos a preocupação com a ética, com a física e com a lógica. E aí eu achei interessante porque você encontra isso dentro do Espiritismo. A ética, a física, atualmente a gente tem estudado muito a física quântica, né, para poder relacionar muitas das mudanças, das transformações, da ligação do físico, espiritual, do perispírito e a lógica. Porque na realidade eu, por exemplo, só entrei no Espiritismo e a primeira coisa que me fez entrar foi o raciocínio lógico. Eu não gosto que nada seja imposto na minha vida, você aceita, é uma crença e você segue. Então, é muita coincidência, na realidade não é uma coincidência, né? Nós vamos colocar aí depois quem são os principais estoicos da idade e da atualidade, a gente percebe que tem tudo a ver com a religião espírita. No período imperial, 3 foram as pessoas que mais se destacaram entre esses estoicos, né? Esse pessoal que transforma angústia, decepção em aprendizado, mas não é uma conformação, é uma resignação onde você trabalha para que aquilo melhore. Isso é ser estoico, tá? As 3 principais pessoas daquela época, olha a diferença de classe social e de motivação. Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio. Epiteto era um escravo, na realidade não é nenhum nome que ele tem, ele foi aleijado pelo seu próprio dono e significa comprado, adquirido, então ele não tinha nem nome. E ele era estoico. Então tem um ditado dele que diz assim: doente, porém vivo, desgraçado, porém vivo, maltratado, porém feliz. Então ele procura se resignar em tudo aquilo que acontece com ele. Depois tem Sêneca, que era um advogado e orador do Império Romano, que no período em que houve a decadência do Império Romano, Nero colocou ele de advogado a exilado e ele morreu nos calabouços, vamos dizer, dos castelos, né? E Marco Aurélio, que foi o mais humano de todos os imperadores romanos. E tamanha a simplicidade dele que ele coloca assim nos seus livros, meditações, ele relembra que os louros, que são chamados os soldados que ficam atrás dele naquelas carruagens, né, quando ele ganhava uma guerra, ele pedia para que os soldados ficassem lembrando ele com frases: você é um ser humano, você é apenas um ser humano. Então assim, você imagina, eu fico imaginando que a personalidade, o caráter que existia por trás desse ser humano era de um espírito bastante elevado para a época, né? Atualmente, é como eu ia falar para vocês, hoje nós encontramos estoicismo aonde? Livros como Platão, menos Prozac. Prozac é um remédio antidepressivo, né? Então ele está bem em alta. Conhece-te a ti mesmo. Aqui eu não vou entrar na parte espírita, tá? Isso aqui são livros de filosofia atualmente que estão proporcionando autoconhecimento até os ateus. Então por isso que eu quis me referir a esses trabalhos, porque o pessoal vai achar assim, é só o espírita que tem esse tipo de preocupação atualmente. Não, não é. Tá aí, né? Outros escritores e filósofos, né? O estoicismo Lisboa, a filosofia e o problema da alienação social. Então, atualmente, qualquer pessoa envolvida nesse período que nós estamos de mudança planetária tem se preocupado com essa mudança, esse aprendizado, essa resignação, mas não com aquela conformação, aquele é assim mesmo, então eu vou deixar isso acontecer, tá? E no Espiritismo, a gente encontra no livro Liberte-se do Mal, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco,
no capítulo que ela intitulou de Com Estoicismo. Então eu vou trazer essa relação para vocês da filosofia e da religião, e a gente vai citar também esse trecho do livro, tá? Ela explica isso. Os princípios do estoicismo, então, dessa filosofia. Primeiro, o universo é regido por uma lei justa. Nós espíritas sabemos disso. Quem é essa lei justa? Deus, né? É a lei divina. Segundo, tudo que acontece tem origem nessa lei. Somos todos nós. E terceiro, viver segundo a natureza humana. Aqui, a natureza humana não é o material, né? O que acontece no nosso dia a dia, a razão humana. Aqui, fala-se em natureza humana, substituindo a palavra razão, raciocínio, aquilo que a gente pensa para poder realizar. O primeiro princípio: o universo é regido por uma lei justa. O ciclo se repete em todos os fatos da vida. E nós temos uma lei muito importante, divina, que é a lei natural. Tudo que acontece no microcosmo acontece em ciclo de vida no macrocosmo. Então, assim, nada está aleatório ou desorganizado. Se você pegar uma célula, qualquer função de uma célula dentro do nosso corpo, compondo um tecido, depois um órgão, depois um sistema, vai estar em perfeita ordem. E assim acontece até com os planetas. Então nós vamos do micro até o macro. Nada por acaso, tudo tem intencionalidade, um propósito. O início de tudo, para os estoicos, foi o caos, e organizado pelo pensamento divino. Aqui entra também o espiritismo, não é? Porque nós sabemos que a lei divina é o pensamento divino. E aí ele tornou-se o cosmos. Não concebem que a injustiça gere a vida. Então, assim, você vê que a filosofia em nenhum momento coloca como o bem e o mal. Ele coloca como a injustiça, né? Nada que pudesse ser injusto geraria vida. Eu achei bastante interessante isso deles também. Eles nunca colocam uma coisa do Deus e do diabo, do céu ou do inferno. Eles estão colocando aqui o que é justo e o que é injusto. Então, só aquilo que é justo é que gera vida. A lei divina. Organização do universo, dos planetas, das galáxias, os ciclos de vida, as distâncias entre os planetas, tudo funciona harmonicamente. Ninguém esbarra em ninguém. Não é assim? Assim também no corpo humano, na homeostase, quer dizer, no equilíbrio de todos os sistemas e dos nossos órgãos. Quem estabiliza alguma coisa dentro do universo é quem? O homem. Né? Então nós temos assim a obrigação de reorganizar. E olha, tudo parte do quê? Tudo parte da lei divina, do pensamento divino. É extremamente organizado. O que é desorganizado são as nossas atitudes, que partem dos nossos pensamentos. Por que então nós imaginamos que quando esta lei chega em nossa vida, ou poderia ou é injusta conosco, e tudo funciona bem para as pessoas só que estão ao nosso redor? Não é assim que a gente vive quase todos os dias? Tudo acontece de bom para o meu vizinho, para o meu amigo de trabalho, as oportunidades são dele, para mim nunca vem essa oportunidade. Partindo do princípio que é uma lei justa, e isso não é só na filosofia, do estoicismo, o espiritismo também concebe isso, por que pensar assim? Não é um estado de conformismo que a gente tem com a nossa vida? Não é mais fácil a gente dizer assim, nós temos um Deus, mas olha, eu acho que hoje ele não tem tempo para mim. Eu acho que hoje ele não pensou em mim. Né? Então o erro está da nossa parte em pensar isso. E aí essa semana, eu montando a palestra, reforçando algumas coisas, a Dani do nosso grupo aqui da casa nos coloca essa parte do livro Despertar do Sebastião da Consciência, do capítulo 2, Deus, que é para o estoico então a lei divina,
unicidade e variedade. Olha só o que fala no despertar. O que está acontecendo hoje no universo do Espírito é exatamente o que foi escolhido, selecionado e manifestado no passado, recente ou remoto, desde o mais recôndito pensamento até a mais elevada ação. Todo efeito provém de uma causa, ou seja, é somente a lei da justiça ou a lei da ação e reação cumprindo o seu papel normativo. Então, realmente, será que Deus não pensa em nós quando a gente não consegue aquilo que a gente queria? Então, aqui eu consegui justificar essa primeira lei, que é a lei da justiça divina, do estoicismo, trazendo aqui para a gente também a descrição de Deus, unicidade e variedade, despertar da consciência. Exatamente o que o estoico pensa da lei divina está descrito aqui no livro Despertar da Consciência. O segundo princípio. Se tudo tem origem na lei divina, logo, olha o que os estoicos acreditavam e acreditam, porque existem vários estoicos entre nós, atualmente, só a gente pensar. Eles acreditam na aceitação ativa do destino. Olha que diferença entre você falar aceitação do destino e a aceitação ativa do destino. Eu tenho um destino. É isso mesmo. Eu não posso mudar. É assim, nós vamos seguindo, daqui a pouco eu estou com 90 anos e eu sei que a minha vida acaba mesmo. Então isso é aceitação do destino. Agora é diferente a aceitação ativa do destino. E dentro também desse segundo princípio nós temos a aceitação da morte. Então antigamente... Qual é a diferença de um e do outro? A aceitação ativa é quando você diz assim: olha, eu estou com um problema de saúde, então eu preciso melhorar, então eu vou atrás de uma ajuda espiritual, médica, de dentro de mim mesmo. Olha, eu acho que essa doença que eu tenho, depressão, é causada por uma culpa que eu carrego de outras vidas. Então, mas eu estou tão culpada, eu estou sem tempo agora, eu estou sem disposição. Não é uma aceitação? Você não faz nada? Você está sendo ativo para aceitar isso aí? Está aceitando. Agora, se você falar que você tem aceitação ativa, não. É alguma coisa que eu tenho que resolver? Então, como diz minha amiga Nice, deixa vir. É hora de deixar vir. Deixa vir a culpa que eu sinto, deixa vir o que eu acho de mim, que eu acho que eu não fiz certo, mas que eu posso fazer melhor, porque eu quero mudar. É o que nós estamos passando agora, nesse momento. É a transformação. É você achar aquilo que você tem que melhorar, fazer alguma coisa para isso. E isso é aceitação ativa. E aí nós não estamos falando, é isso que eu quero trazer aqui para vocês, nós não estamos falando disso de agora. Nós estamos trazendo informações... A aceitação ativa é aquele que faz o seu destino. Não, é aquele que vai mudar o que você acha que está errado, que está te incomodando. Porque quando está tudo bem com a gente precisa mudar. Você é feliz, não é? Tem alguma coisa que está te fazendo bem. Você quer mudar isso? É que eu falo assim, às vezes tem pessoas que elas buscam uma coisa e parece que aquilo não é para ela. Então, mas aí, se você acha que você pode mais, você tem que ser ativo e correr atrás, não é? Porque senão ninguém vai fazer por você. Então, quando a pessoa corre atrás e aquilo não vem para ela, parece que ela está indo para a direção errada. Mas aí você está entrando no conformismo, que é o contrário do ser ativo. Todo mundo pode ser aquilo que quiser. Pode demorar um dia ou uma vida, ou várias, não é? Muitas vezes, que nem você está falando, se você tem um sonho, mas nunca dá certo. Às vezes você está no primeiro degrau para conseguir aquilo que você vai alcançar no 7º degrau. Mas quando é isso? Talvez na sua, daqui 7 encarnações. Não é? Uma pessoa estuda agora e provavelmente ela não desempenha a função que ela estudou. Porque talvez ela tenha vindo aqui se preparar ou para realizar em outros lugares isso, ou para daqui uma base que você veio dessa
Quer dizer que dessa vez você pode exercer essa profissão, mas na outra vida você pode exercer. Mas se você tiver muita vontade de exercer agora, você consegue exercer agora. Tudo posso. Como é que Jesus fala com a gente? Vós sois deuses. É que nós não colocamos a confiança necessária dentro de nós para fazer o que Ele quer. Nós não queremos. E isso a gente traz nas outras palestras que eu trouxe aqui também. Aí, eu achei uma coisa bastante interessante. E aqui são vários... Vou voltar aqui só na questão da aceitação da morte. A aceitação da morte. Vocês lembram antigamente dos filmes de Faraó? Que eles parecia que eles curtem a morte, né? O negócio deles é embalsamar e tudo mais. Por quê? Porque a única certeza que eles tinham na vida era que nós vamos morrer. E qual é a única certeza que nós temos hoje? Que nós vamos morrer. Continua. É a aceitação da morte. Então, o que você faz? Você se prepara, nós espíritos, para que a gente consiga progredir o máximo que a gente possa, e lá onde a gente chegar, que a gente seja o mais útil possível naquele local, ou que a gente volte melhor nas outras encarnações, não é assim? Basicamente, uma forma muito pequena de pensar, para resumir. E assim, eles se preparavam para a morte também, né? Mas depois a gente vai ver essa parte que é uma coisa bastante interessante. Eu vou dar alguns exemplos de aceitação do estoico. O estoico, ele acredita na perfeita organização da lei divina. Todos os acontecimentos têm um motivo de ser. Aceita sem reclamar, mas, olha só, para você que perguntou, ele faz algo para mudar o que incomoda. Te incomoda no exercer sua profissão? Minha profissão? Ou o seu sonho? Então você tem que fazer. Isso é aceitação ativa. Aceitação passiva. Agora, se não incomoda, é conformismo. Desde que você sabe que você tem qualificação para fazer isso. Né? Uma pessoa estuda a vida inteira. Você recebeu todas as orientações que você pode ser, dentro da sua profissão, um dos melhores. Ou que você quer ser para você. E você não vai atrás. É conformismo. Porque a gente tem que pensar assim, dentro da profissão, fugindo um pouquinho do tema, dentro da profissão da gente, a gente tem que ser feliz o mais que a gente puder, mas trazer o maior número de benefício para todas as pessoas que chegarem até você. Esse é o meu ponto de vista da minha profissão. Eu posso ser feliz quando eu realizar o maior número de pessoas felizes perto de mim. Aí eu vou ser feliz. Então eu dependo disso, Essa é a minha aceitação ativa. Entendeu? Além disso, outro exemplo de aceitação, lei de aceitação deles. Para reagirmos a algo, primeiro desenvolvemos a aceitação do que nos acontece. Aí tá, complementando o que você perguntou. Se alguém fala assim para você, você está incapacitado de exercer esse tipo de coisa, e você não aceita, você não vai conseguir nem melhorar você e ser melhor. Por quê? Para começar, você não aceita a opinião. Entendeu? Você não aceitou. Por exemplo, quando você tem uma doença grave, como eu já fiz as outras palestras, se você tiver a aceitação daquilo, olha, eu realmente estou doente, mas a partir de agora eu quero mudar isso. E eu vou conseguir. É a autocura, né? Como acontece em muitos casos de câncer. Por exemplo, a cura pelo amor de uma patologia, como eu já trouxe em outras conversas que a gente teve. Então, primeiro, a aceitação daquilo que a vida te traz é importante. A partir do momento que você aceita, você não se revolta, você não briga, você não é você, então tá. Não, então
E nós estamos falando de pessoas que estão há quantos que eu falei ali? São 2.000 anos, 3.000 anos. Eram os estoicos da época. Essa lei de aceitação faz parte deles. Tá? E uma definição extremamente importante que a gente coloca para os dias atuais também. O estoico revela a não preocupação com aquilo que não está sob nosso controle. Eu acho isso maravilhoso. Isso eu tenho para a minha vida como filosofia de mais ou menos 7 anos para cá. O objetivo da vida é alcançar a ataraxia, que é um estado de não perturbação da alma ou paz do espírito. Aceito com serenidade aquilo que não posso controlar ou resolver. É dele? É dele. O que é meu eu carrego. Na palestra da Eliana colocou da mochilinha dela, né? O que é meu eu carrego comigo. O que é seu você resolve. Então, essa preocupação com aquilo que não é para que eu resolva, já te traz uma sensação de paz extremamente importante. Resolva você, isso é seu. E eu vi um exemplo uma vez, Anice, que alguém chegou perto do cara e falou assim, você tem. Eu não. Isso é seu, não é? O que é meu eu vou resolver. O que é seu, por favor, resolva você. E tem outra coisa que eu aprendi também. Tem duas escolhas diante disso. Sofre a vida inteira. Ou eu decidi não absorver e eu não sofro. Então isso é ataraxia. Um estado de não perturbação da alma ou paz de espírito. Né? Aceito com serenidade aquilo que não posso controlar ou resolver. Não me preocupo, mas eu ajo quando for da minha responsabilidade assim o fazer. Isso é ataraxia. Alguém ficou parado nessa conversa toda aqui? Não. O que é meu eu vou atrás, vou correr, vou resolver. Podemos controlar, olha que coisa interessante, a nossa mente, mas não podemos controlar o mundo. Eu já tenho pensamento demais para controlar, eu fico criando umas formas de pensamento que, né, tenho que... E aí eu fiz uma comparação, olha só, com o que ele falou aqui atrás, ó. Aceito com serenidade aquilo que não posso controlar e resolver, não me preocupo. Agora olha essa oração aqui, a oração da serenidade espírita. Vamos vir aqui para o Espiritismo. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar as que eu posso, sabedoria para distinguir uma das outras, vivendo no dia de cada vez. Não é linda essa oração? Então, isso aqui é a ataraxia que os estoicos falaram antes de Cristo. Está na oração da serenidade espírita. Né? Eu achei maravilhoso, eu falei assim, é perfeito. Perfeito. Assim, outro exemplo do nosso escravo, o Epiteto. Não é o que a vida faz com você, e sim o que você faz com a vida, o que ela faz de você. Então, não é o que a vida faz com você, e sim o que você faz com o que a vida faz de você. Então, a vida faz alguma coisa comigo. Não é importante o que ela fez comigo, e sim como eu vou reagir ao que a vida fez comigo. Como é que eu reajo diante de um problema, de uma afirmação, de uma fofoca, de uma blasfêmia? Como é que eu reajo? Vocês sabem quem vocês são? Vocês já se estruturaram como seres humanos? Na minha última palestra eu falei sobre isso. Se você tem dúvida ainda de quem você é, está atrasado. Nós já estamos na terceira etapa da vida, então nós já temos que saber quem a gente é. E se eu já sei quem eu sou, eu já sei como eu tenho que reagir ao que a vida faz comigo. Isso é que é importante. Ainda dentro dele, o Epiteto, há coisas que dependem de nós, dos quais somos agentes, o pensamento, o desejo, o impulso. Isso aqui é um escravo lá da época do Império Romano. Que pensamento é esse aqui, gente? Ó, é o que a gente está estudando agora no autoconhecimento.
Nós somos agentes do pensamento, do desejo e do impulso. Eles eram estoicos, nós somos, então, dentro do Espiritismo, estoicos. Né? As pessoas ficam perturbadas não pelos fatos, mas pelas imagens que se formam delas. É o que a gente faz todo dia. A gente se perturba, a gente se incomoda com aquilo que as pessoas pensam de nós. Ou com a imagem que eles fazem da gente, porque o que você pensa de mim, na realidade, não é o que eu sou, muitas vezes. Aí está a oposição entre a liberdade e a servidão. A liberdade consiste em podermos controlar aquilo que depende de nós. Então eu só sou livre quando eu consigo controlar o meu pensamento e a minha vontade. Isso é liberdade. Liberdade não é você chegar e bater boca com uma pessoa e falar assim, eu não sou isso que você está falando, não me interessa, não. É você controlar o seu pensamento. Assim, eu sei quem eu sou. E essa é a paz de espírito que você não precisa expor para ninguém. Já está em você. Para que você vai ter que estender isso a outra pessoa? Uma perda de tempo. Né? A liberdade é a condição para ter a alma tranquila e ser feliz. Essa liberdade não é liberdade de, eu vou pegar um carro, eu vou sair, eu vou beber. Não é esse tipo de liberdade. Liberdade com você mesmo. De você, por exemplo, sair com uma blusa cor-de-rosa, quando ninguém mais usa cor-de-rosa, você fala assim, para mim é o que eu gosto de vestir. E você ter um carro antigo, bem conservado, e que todo mundo anda com o carro importado, mas que ele te serve da mesma forma. Isso é liberdade. Eu gosto daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Isso é liberdade. E essa liberdade é que faz você feliz. Porque enquanto você estiver achando que você precisa ser feliz só quando você comprar o carro importado, você não vai ser feliz. Porque depois do carro viram outras coisas para te incomodar. Ataraxia ainda, liberdade e felicidade. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Espiritismo. Pensamento. Despertar da consciência. Está tudo aqui. Não perca tempo discutindo sobre o que um homem bom deveria ser. Seja um. Isso aqui é Império Romano, hein? Tá? Eles falavam isso lá. Onde estão esses pensamentos? No livro que Marco Aurélio escrevia, Meditações. E ele escreveu para editar na época? Não. Era o livrinho diário dele. Ele escrevia para ele mesmo se lembrar do que ele tinha que ser. Então, o que ele tinha que ser? Não perca tempo discutindo sobre o que o homem bom deveria ser. Seja um. Ele falava para ele mesmo isso, todos os dias. Isso era o diário dele. Muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em seu modo de pensar. O Império Romano foi o último imperador de Roma. Bem atual ele é, né? E Sêneca, o advogado da história. Se você realmente quer escapar das coisas que o incomodam, o que você precisa não é estar em um lugar diferente, mas ser uma pessoa diferente. Não podemos fugir de nós mesmos. A qualquer lugar que formos, iremos nos encontrar. Se eu sair daqui com um problema e for ali na praça do Miguel Coco, onde é que vai estar o problema? Comigo. Só eu vou levar. Mesmo que eu não leve um problema que está do lado, físico, talvez seja um problema, mas ele vai estar dentro de mim, no meu pensamento, na minha forma de resolver aquilo. Marco Aurélio, escolha não ser atingido e você não será. Não se sinta atingido e você não o terá sido. Essa é outra coisa que eu levo para a minha vida. É a história do veneno, né? Só se envenena quem bebe. Se alguém te oferecer e você rejeitar o copo, você não é atingido. Então, isso aqui é extremamente importante quando alguém tenta te magoar ou te atingir de alguma forma. E ele escreveu no livrinho dele, Antes de Jesus. Aceitação da morte agora. Os estoicos trabalham a situação da morte porque é a única certeza que temos. A morte era uma conselheira. Por quê? Olha o raciocínio deles.
Diante da morte, e agora traz para os nossos dias, o problema se torna pequeno. Refletimos o que realmente tem valor, não é assim? Quando alguém fica doente aqui, e está lá todo mundo na cama, ai gente, eu peguei uma dengue, quase morri. Porque a dengue, ultimamente, né? E aí? Aí você fica dando valor para a vida que você tinha, né? Ah, eu levantava para trabalhar às 6 horas da manhã, agora eu não estou podendo levantar mais, né? Então a morte é conselheira, a doença também. Aprender a entender a morte é valorizar a própria vida. Se eu não tenho na vida algo pelo que me sacrificar, não tenho nada pelo qual vivo. E no Espiritismo, aquilo que dá sentido à vida, que a gente pensa todo dia. Aqui é a importância da gente pensar o que dá sentido na sua vida todo dia que você levanta. Só diante da morte que você vai pensar aquilo que você tem? O que você vai valorizar? O que importa são as coisas do interior. Desculpa, ali foi uma falha. Não o externo. Marco Aurélio era lembrado o tempo todo que ele pedia, eu sou um simples ser humano. Eu quero que vocês me lembrem todos os dias. Sou um humano, simples ser humano. E o terceiro princípio, viver segundo a natureza humana, é usar a razão. Então os estoicos valorizavam muito o uso do raciocínio, que se distingue, né, entre os animais criados. O homem é o único que pode usar a razão dentre os seres vivos. É como pensar, a partir do que pensar, como estruturar o pensamento. Isso só o homem tem, só a razão humana tem. Os estoicos acreditavam que a razão é a única que pode nos trazer a felicidade. E é o que a gente vê também nos nossos estudos, né? A formulação do pensamento, o pensamento que gera atitude. Isso traz felicidade. Ninguém vai buscar felicidade em ninguém. Ninguém completa a felicidade com alguém. A felicidade está aqui dentro. Você pode compartilhar a sua felicidade com alguém. E alguém compartilha a felicidade. A maioria das pessoas compartilham infelicidade hoje em dia. Isso que está acontecendo. A natureza humana, a razão. Quando vivenciamos um conflito e usamos a razão, o pensar para entendê-lo, encontramos uma resposta para a situação e ficamos em paz. Se já aconteceu isso com vocês? Eu estou com um problemaço, mas eu preciso pensar. Você vai para um lugar mais tranquilo, ou você passa uma noite inteira com insônia. Aqui ninguém faz isso, né? Ninguém fica com insônia pensando em problema. No outro dia você pega e tem vamos dizer assim, você usa a razão e você tem uma ideia. Você não se sente aliviado? Mesmo antes de fazer aquilo, você já não está mais aliviado? Aí, é o uso da razão. No Espiritismo é como quando fazemos um encontro com as nossas sombras, aceitamos, entendemos e resolvemos. E aí nós nos sentimos felizes, né? Nossa, mas eu estou me sentindo tão culpada, sabe por quê? Olha, porque a minha avó, ela tem 90 anos. E eu tentei fazer tudo que eu podia. Ah, eu sou médica, mas será que eu não podia ter feito alguma coisa mais? Eu vou trabalhar esse sentimento de culpa. Eu fiz aquilo que eu podia, realmente. Eu acordei todos os dias, eu perguntei todos os dias, eu fui todas as vezes que eu podia ir, mas ela faleceu. Pronto, acabou meu conflito. Não ficar arrastando essa culpa, né? E aí tem muita gente que até vira para o vizinho e fala assim, nossa, mas aproveita então enquanto a sua mãe está viva, faça tudo o que você tem que fazer. Mas espera um pouquinho. Ele falou para você que ele também já não está fazendo aquilo que ele pode fazer. Cada um pode fazer da sua maneira. Né? Usando a razão segundo os princípios, a partir de minhas virtudes e valores, tenho resultados felizes. Eu achei isso aqui extremamente também importante. Olha o uso da razão dos estoicos. Usando a razão, mas como é que eu uso? Com princípios, com virtude, com valores. Isso tem a ver com o Espiritismo também. Então, o que a gente aprende é a realização, as atitudes que a gente tem para com o outro, usando de virtudes. Ninguém vai se aproximar do outro, dentro da nossa concepção de religião, para derrubar, para ofender, para magoar.
E aqui eu trouxe a imagem do jardim japonês, porque a gente pensa assim, né? Alguém vê alguma imperfeição nesse jardim? A água, as flores, as cores, a paz daquelas pessoas lá no fundo, a ponte ligando um local ao outro. E o que está atrás? Por trás desse jardim japonês? Ele não é montado apenas para embelezar. A função de um jardim japonês, da sua perfeição, vem de algo que antes era selvagem e o poder constante do ser humano, da razão humana, da forma, harmonia e beleza. Isso é a nossa vida. Nós somos primitivos. E a gente vai chegar a ser um jardim japonês. Mas nós temos que usar isso aí, a razão, para que a gente construa com harmonia a nossa felicidade. Mas isso tem que ter o quê? Ação. Porque senão o nosso jardim não vai ser japonês. Aqui tem alguns dizeres, eu vou pular um pouquinho, tá? Eu só vou citar sobre Sêneca, o que ele coloca aqui, ó. Para gerarmos mudanças, isso que eu achei importante, positivas nos outros, primeiro nós devemos gerar em nós as seguintes virtudes: coragem para enfrentar os desafios inesperados com justiça, autocontrole para não sucumbir ao pensamento destrutivo e sabedoria para reconhecer tais momentos. Sêneca, antes de Cristo. Nós não reconhecemos isso aqui no nosso dia a dia espírita? Nosso aprendizado espírita aqui? Né? E Epiteto, é impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Ele era um escravo. Olha como ele pensava. O que você vai ensinar alguém? Como é que você vai trazer um ensinamento para alguém que acha que ele já sabe tudo? Não é? Um outro ensinamento: se não for verdade, não diga; se não for certo, não faça. Você é um exemplo, você é um espelho. Dentro do Espiritismo, dentro da filosofia, dentro do Império Romano, ele foi assim. Aqui a gente traz as aproximações do estoicismo da época com o cristianismo. Muito dessa ética estoica foi assimilada, quer dizer, foi absorvida pela religião cristã, mas existe uma grande diferença entre algumas religiões cristãs e o estoicismo e o espiritismo. Está dentro daquilo que você falou. Resignação para eles é: eu aceito. Nós e os estoicos, eu aceito, mas se eu não estiver feliz e se for da minha responsabilidade, eu mudo. Diferença, tá? Aceitar não é resignar-se, mas nada te faz perder mais energia que resistir e brigar contra uma situação que você não pode mudar. O importante é canalizar energia e forças para aquilo que vale a pena. Vale a pena para você? Se vale a pena isso que está pensando para você, faça. Né? E aqui, só para finalizar, a parte do Espiritismo que fala sobre o estoicismo, de Joana de Ângeles e de Valdo Pereira Franco. Aqui é um exemplo, nesse capítulo, que ela fala sobre a aceitação ativa. Insistir-se no trabalho interno de preservação da harmonia constitui o grande desafio existencial. Detivesse-se o indivíduo em análise cuidadosa das próprias possibilidades, assim como das alternativas proporcionadas pela jornada humana, e mais facilmente seria a eleição das condutas compatíveis com a sua evolução. Isso aqui é estoicismo, dentro da religião, trazida por Joana de Ângeles, de Valdo, né? E eu não vou me demorar aqui, eu vou ler para vocês, porque esse é um trecho do livro dela, tá? O tempo sem tempo da atualidade faz com que as pessoas atulhem a mente em preocupações secundárias e vazias de sentido, em detrimento aos legítimos significados existenciais. O que nós temos feito ultimamente? Qual é a preocupação da gente? O externo. Né? Então ela está pedindo para a gente buscar o interno. O pessimismo que
consome os mais fracos, lentamente contamina os menos resistentes e avança em direção aos fortes na condição de um órgão perigoso. Olha lá, vigiar e orar. Atualmente, o que tem acontecido? Todo mundo está vindo, né? E aí a gente tem esse convívio com, não vou dizer os maus, os menos, os que estão menos preparados, que estão vindo e tentando. E aí o que você faz? O pessimismo, o mau humor do seu dia a dia, a rotina, o cansaço começa a contaminar todo mundo. Isso é perigoso. Os conflitos internos que ressumam do passado ou que originam do presente, quando parecem dominar as tuas ações, diminuindo-te o ardor e o entusiasmo necessário à vitória. Analisa-os com tranquilidade, dilui-os, um a um, com a lógica e a razão, sem irritação nem desequilíbrio de qualquer natureza. Ataraxia. Eu estou em paz com aquilo que eu posso mudar. Feliz. Eu não vou perder tempo com aquilo que não é para que eu resolva. Deus em nossas vidas olha mais os advérbios do que para os verbos. Por quê? Porque os verbos expressam ações, enquanto os advérbios informam o modo como essas ações são praticadas. Quem são os mais importantes, os verbos ou os advérbios? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pular essa parte. Se eu for te dar um diamante e eu jogar esse diamante em você, você vai reagir de uma forma. Se eu embrulhar um lencinho de seda e te oferecer, são importantes as ações? São, mas o que é mais importante? Como você faz aquilo. É isso que Deus olha. Ele está mais feliz com aquilo. Tá? E para terminar, gente, o estoicismo não assegura qualquer coisa externa ao homem. Isso seria admitir algo que está além de seu próprio objetivo. Pois assim como o material do carpinteiro é a madeira e o do estatuário é o bronze, a matéria-prima da arte de viver é a própria vida de cada pessoa em seu autoconhecimento. Isso é estoicismo, isso é espiritismo. Tá? E aqui eu finalizo. Espero que vocês tenham compartilhado comigo essa arte milenar, essa filosofia milenar, que na realidade acontece até hoje. E veio a crescer e se tornar mais importante agora, nesse período de transição, porque é necessário que haja essa mudança. Que a gente consiga refletir diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um erro pessoal, ou de alguma coisa que eu trago de outras vidas, que é necessário a aceitação ativa, eu transformar, eu melhorar, para que a gente continue. Então, atualmente existem vários estoicos, não só dentro da filosofia. O maior deles, com certeza, que nós tivemos conhecimento, Chico Xavier, um estoico. Jesus Cristo foi. Tanto é que ele cita que Sêneca trocava cartas com o apóstolo Paulo, no livro também, de Sêneca. Então eu achei isso extremamente importante, porque é uma ligação, quer dizer, a preocupação com o mundo espiritual, nesses momentos de crise moral, trazer filosofias, trazer conhecimentos dentro de religião, que acontecem lá no Império Romano e que voltam a acontecer agora aqui com nós. Tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Muito obrigada.